noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa atividade da noite de hoje. Vamos aguardar o nosso palestrante. Entrada, Ana Catarina, boa noite. Marta, boa noite. Leonardo, sejam todos bem-vindos na noite de hoje. Jeová, boa noite. Pessoal, enquanto nós esperamos o Emiromar, que é o nosso palestrante da noite, vamos lendo do Evangelho uma passagem do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras. Vou tentar aumentar o som aqui. É o máximo que a gente consegue. Leidna, boa noite. O Emiromar vai falar pelo seu ou pelo dele? Coloca aí nos comentários para a gente poder fazer o convite. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis. Só um minutinho. Não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa quando derdes esmolas. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que se lhe sirva de provas. Boa noite, Emiromar. Boa noite. É um prazer receber você aqui com a gente. Espero que essa seja a primeira de muitas em que estaremos aqui juntos. Obrigada Eu pela... acredito que você estava um pouco aflita, porque você sabe que eu chego 1 minuto, né, antes de começar. Não é diferente do centro, mas você sabia que eu ia chegar, né? Sabia. Não, tá bom, graças a Deus. Eu gostaria muito que você participasse assim, de forma ativa dessa nossa conversa mesmo. Não quero que seja num aspecto de palestra, mas de uma forma mais aberta, para a gente interagir. E boa noite aos irmãos do Centro Espírita Alvorada Nova. Que Jesus abençoe a todo o grupo, aqueles que vão estar vendo o vídeo posteriormente, que Jesus abençoe a todos, porque a gente sabe que no canal lá do YouTube o pessoal está depois vendo, outros baixam, mandam, divulgam, né? Isso. E o tema hoje, eu pensei da seguinte forma, porque como você também trabalha com pessoas, com criança, adolescente, é um tema que abrange muito bem, né, na nossa perspectiva espírita e educacional, que é a influência espiritual e a obsessão, né?
A obsessão é a influência espiritual. Então, você está convidado a fazer parte e a gente vai trocar essa ideia e vamos falar. A base da nossa doutrina, que traz assim para a gente o esclarecimento, a gente já começa lá com Kardec, né? Assim, lógico que já tem outras obras que fala, e a gente pode buscar até de uma forma assim, até antropológica. A gente tem referências que cita a influência, né? Então eles colocam como demônios, mas aí já vem a doutrina espírita trazendo de uma forma científica, né, e bem consistente, mostrando o que é realmente essa influência espiritual, o que é a obsessão. E na casa espírita tem o trabalho, né, e todos os trabalhos estão vinculados, né, a este tratamento de desobsessão. Mas a nossa conversa hoje, o que é essa obsessão e a influência espiritual que está ligada. Então eu quero pensar em 3 momentos, eu vou precisar que você me lembre. A gente pensar na questão com relação à infância, à juventude, essa questão das mídias, da tecnologia. Pode ser que eu me esqueça, eu quero que você me lembre aí no decorrer da nossa conversa. Tá? Claro. Os espíritos, eles nos influenciam. Numa pergunta do Livro dos Espíritos, a resposta diz que, ordinário que somos, são eles que nos governam. Então, o tempo todo estamos sob influência. Agora, a nossa vibração, a nossa conexão vai indicar a que tipo, né, de espírito. Quem são esses espíritos, né, que estão ligados a nós ou nos influenciando, ou quais os espíritos também que podemos estar influenciando. Quando falo de espírito, não só no contexto de desencarnado, mas também o espírito encarnado. Você, Amanda, é um espírito. Eu, Emiromar, sou um espírito. Ele está cheio de espírito aí, ó, já entrou mais um espírito, e assim vai. Todos nós somos espíritos encarnados. E tem aqueles que se encontram fora do corpo físico. Esses invisíveis para nós encarnados, eles estão à nossa volta, nós os sentimos, outra hora nem percebemos, mas eles nos acompanham, às vezes até 24 horas. Dependendo do que fazemos, pensamos, né? Vai depender da nossa conduta moral, vai depender do que somos realmente. Quer saber quem é que anda com você? Pense e analise. Discernimento. O que você faz? O que você sente? Quais são os seus sentimentos durante o dia? Os seus sentimentos é estes? Então, o público que vai estar à sua volta é estes. É igual no nosso trabalho. Você vai ver que no nosso trabalho sempre tem aquele grupinho que gosta mais de um assunto. Então, ele se reúne para falar daquele assunto. Tem um outro grupinho que se reúne por causa de um outro assunto interessante ou por um gosto. E assim vai. E nós temos esse grupinho. Às vezes você pensa, nossa, estou sozinho. Mas não está. Seu pensamento vai dizer se você está ou não. Se o pensamento é de uma vibração baixa, sentimentos ligados a prazeres desordenados ou sentimentos negativos, vai ter um grupinho ali compartilhando desses mesmos sentimentos e pensamentos. Nós precisamos de ter buscar a compreensão de nós mesmos. Por isso que fala, conhecer a si mesmo, analisar o que você sente, o que eu sinto, qual é o tipo de pensamento que passa durante o dia na sua cabeça, qual é o sentimento, o que desperta em si. Então, a partir desse momento que conhecemos e nos admitimos imperfeitos, capazes de errar, de falhar, a partir desse momento torna fácil se modificar o padrão vibratório. Mas enquanto nos achamos vítimas, enquanto pensamos que somos as vítimas de espíritos ou das pessoas, da sociedade, do sistema, a pessoa que acordou pela manhã e tropeçou o dedinho lá na quina da cama, acredito que falo isso porque todo mundo já fez isso algum dia. E aí, naquele momento, já começa xingando e amaldiçoando a vida, porque ele começou o dia. Despertou um dia maravilhoso, só tropeçou, só arrancou a unhinha, né? Dói demais. Né?
mas começou o dia bem, porque começou respirando, enxergando, levantando. Foi o dedo. Dói, passa remédio. Quer chorar, chora, porque doeu. Mas a partir daquele momento já se cria uma camada de vibração. Então, a conexão começa naquele momento. Então, pensando nesse aspecto, a influência espiritual. No trabalho, em casa, nos locais que frequentamos, nós somos influenciados por pessoas. Você entra numa loja, se você não tiver um bom equilíbrio, você compra o que você não precisa, porque você é influenciado pelo vendedor. Ele vai te influenciar a comprar aquilo. São profissionais que fazem isso. Aí te influencia muito bem. Tem uma amizade que pode te influenciar. Você saiu do trabalho, você quer ir para casa descansar, e uma pessoa diz, vamos em tal lugar, nesse momento vamos passar. Por que tenho que ir nesse local? Por que eu tenho que ir lá? Estou sendo influenciado. E às vezes a gente nem percebe que está sendo influenciado por um grupo, por um amigo, por um colega, por um vendedor. Não percebemos isso. Agora me fale quando é o desencarnado. Alguma vez, Amanda, por exemplo, você, alguém do grupo aí, pode até colocar aí o comentário aí, que você percebeu que estava sendo influenciado pelo espírito. Opa, peraí, essa vontade não é minha. Tem alguém aqui me fazendo. Às vezes a gente faz isso, só que tem um momento que a gente faz o contrário. A vontade é sua e você joga a culpa no espírito. Porque nós somos imperfeitos. Isso acontece também os dois. Então, nesse momento jogou a culpa no espírito, será que não estou sendo eu o obsessor, o terrível obsessor comigo mesmo? Ainda culpo o outro. Olha, se fosse pecado, pecado duplo. Calúnia, né? E cometer, né, essa questão aí, né? A Fabrícia está lá rindo. E é isso mesmo, porque fazemos isso durante o dia. Mas isso tem graus. A gente vai ter um momento que a gente é influenciado por amizades, por grupos, por espíritos, mas tudo tem um limite. E você tem que perceber, isso está fazendo mal a alguém. Isso está constante. Quando é que você percebe que é um vício? Porque ele já começa a fugir do controle. Então, a obsessão, para a gente analisar ela de uma forma mais prática, a gente pode pensar ela simples, a fascinação e a subjugação. A simples, assim, a humanidade inteira na Terra. Ela tem lucidez. Aquele momento que você surta, sabe? Que a gente dá aquele surto, seja no trabalho, em casa. Mas aí você volta atrás. Opa, peraí, você volta ao normal. Foi ali uma obsessão simples. Esse é o momento simples. Você está sob influência de um espírito. Ele faz isso com frequência, né? Mas você tem lucidez. Você consegue controlar e trabalhar isso. Daí, então, se nós percebemos isso e não fazemos nada para modificar essa conduta, nós pegamos essa responsabilidade toda por completo para nós. Percebeu que não é seu o sentimento. Por que tem que dar continuidade? Aí que vem o discernimento, por isso que vem lá, conhecer a si mesmo. Peraí, por que eu tenho que fazer isso? Isso é meu realmente, esse sentimento? Essa vontade de vingança, essa inveja, esse ciúme, essa tristeza porque o outro conseguiu e eu não. Ou então a compulsão por tal, ou apego material, ou mesmo desejos, questão sexual também, os vícios morais, e assim vai. Percebe até que ponto. Então você tem condição e lucidez para lutar. Só que aí tem uma outra fase, aí nós vamos para a fascinação. E chega um momento que esse discernimento ele começa a ser... você vai perdendo essa autocrítica. Vai perdendo a autocrítica. É o momento que começa a fazer certas coisas absurdas, né? E é como quase que entrar no automático. Então a pessoa ela já está tão influenciada ao ponto que se alguém chegar nele e alertar, assim, olha, Pedro, você está muito influenciado ou obsediado, e vai dizer de jeito nenhum, eu estou certo, convicto. Ele não aceita. É como aquela pessoa enferma que não aceita que precisa de tratamento. Então aí já está num caso, né, já avançando para chegar no momento da subjugação. E aí quando chega nesse último, ela já vai perder essa lucidez, porque ela vai ficar mais pelo controle das entidades, dos espíritos que estão ali. Ela perde o controle próprio,
é o momento que a pessoa ela já não luta, ela já não tem condição, ela está praticamente como aquele marionete, sabe, que só manipula lá com as cordinhas lá, e ele vai fazer o que estão comandando. Aquele outro é aquele que comete um erro e fala assim, nossa, eu fiquei cego no momento, nem percebi, e acontece com frequência isso. Mas quando ele começa a fazer e nem está percebendo, esse caso está avançado a um nível que a gente vai chamar ele de subjugação. Mas nós temos, todo ser humano, todo espírito tem essa carta de fiança, essa proteção, que é a caridade, a humildade e o amor a Deus. O amor a Deus é o amor que se tem pelo próximo, pelo irmão, o amor que se tem a si mesmo, né? E nesse momento que você tem essa condição de enxergar o outro, ter caridade, ter a humildade, que é o reconhecimento, enxergar Deus no próximo, seja não só humano, não só homem, mas seja também o animal, a planta, né? Ele tem essa condição de praticar a caridade realmente, a fraternidade, não aquela falsa caridade que a gente impõe usando uma falsa aparência de virtude, porque essa é enganosa, essa não é a caridade, essa às vezes mata a fome, mas ela humilha o que está recebendo. Então, vamos pensar aqui, onde a gente vai observar a obsessão, a influência espiritual nos relacionamentos. Aí a gente tem lá o ciúme descontrolado, instinto primitivo, nós temos também, vamos falar de encarnado que se apega muito, o apego, ele é muito sério. Nós temos um costume de obsediar desencarnados familiares e chamamos isso de amor. Familiares desencarnados. A pessoa morre no corpo físico, mas continua vivo espiritualmente. E o que nos liga ao outro não tem essa barreira física, porque somos todos energia. Então, quando se apega muito àquele ente querido e não deixa ele em paz, lá onde ele partiu, ele foi para o plano espiritual e vai dar continuidade ao progresso dele. E descontrolados por sentimento de apego, não aceitando a situação, nos tornamos obsessores. Por mais que esses tentam seguir, eles estão ligados a nós. Eles vão estar voltando com frequência, eles vão estar ali perto, vai estar em casa, vai estar sofrendo junto com nós. E aí o sentimento é compartilhado dentro do nosso lar, se foi aquele familiar, aquele ente que a gente não aceita de jeito nenhum a separação física, estamos ligados espiritualmente e compartilhamos do sentimento de tristeza. Nós por ter perdido e eles por não estar sendo percebidos, por ter perdido também. Então, é uma obsessão, né? Nós obsediamos, sim, familiares. Né? Eu falo isso no geral, lógico que tem pessoas que não conseguem cortar essa fase e passar para outra, mas nós apegamos. E apegamos a coisas materiais, apegamos ao próprio cabelo, sabe? Então, assim, quando assim, a gente chega na fase dos 40, o homem começa a cair o cabelo, a gente tenta o máximo, né? Ajeitar, tampar as entradas, e nós se apegamos. A mulher também se apega a coisas materiais, ao corpo. Agora, a pessoas, ao outro mais ainda. Então, compreender isso. Calúnias, traições, avareza, orgulho, hábitos desregrados, seja comida, álcool, fumo, gente, esses hábitos eles vão permanecer. Se eu sou viciado em algum entorpecente, se eu sou viciado a um tipo de alimento, seja bebida, seja chocolate, seja as mídias, os jogos virtuais, e eu desencarnar, esse vício vai continuar. E quem que vai ser o meu ponto de busca para alimentar esse vício? Pessoas que vibram na mesma sintonia, né? Então, aqueles que jogam, aqueles que gostam, aqueles que fumam, que bebem, que está naquele mesmo vício.
e aí eu vou buscar suprir essa necessidade deles. Aí eu sou o obsessor daquele grupo, mas eles também são os que chamam. Estava vendo uma obra do Divaldo, porque ele traz para a gente uma apresentação muito abrangente, tanto psicológica, espiritual, né, assim, nos bastidores da obsessão e loucura e obsessão. O Manuel Filomeno de Miranda, e aí ele traz uma abordagem no mundo espiritual. Então ele vai mostrar como que funciona do outro lado. E aí a gente vê que estamos todos em um local só. Apenas não enxergamos. É como se está ali dentro da sala 10 pessoas, 5 encarnados. Não, vamos colocar 2 encarnados e 8 desencarnados. Todos estão fazendo fofoca, né? 2 pessoas falando mal. E os outros estão ali também compartilhando disso porque gostam daquela mesma energia. Se são 2 pessoas falando mal do vizinho ou usando tomando bebida alcoólica, ali os outros 8 estão ali por causa daquela energia, por causa daquele vício. Então, o ambiente, ele se mistura. Você tem ali uma dimensão espiritual e uma dimensão material, que tudo se mistura. E nós ficamos numa ilusão desse mundo físico, porque o mundo real, o mundo espiritual, nós estamos mergulhados nesses prazeres e não percebemos eles com tanta intensidade. Nossa preocupação fica tanto em torno de se tratar, de buscar uma ajuda para se libertar, se livrar. Mas muitas das vezes, muitas das vezes não existe vítima. Não existe vítima. Nós colhemos, plantamos e colhemos. Então, se nesse pensamento de se libertar, se livrar, reconhecer-se, primeiro passo, e se conhecer, vai ajudar muito na questão da influência, porque se percebe a quem está influenciando, né, e quem está te influenciando, o que está te influenciando. Hoje temos as mídias, né, então estava vendo uma obra que apresenta a humanidade como, assim, eles colocaram até uma imagem estranha, assim, chamativa, como se a humanidade fosse zumbis, e todos com o celular na mão, alienados pela telinha ali. Né? E todos conectados naquilo, mas desligados uns dos outros, e conectados àquela grande massa. Representa muito bem a obsessão coletiva. As mídias também fazem isso. Né? Então, precisamos de ver quanto tempo passamos com o aparelho na mão. Quantas vezes conectado a uma rede social. Quanto tempo que nós nos conectamos com a natureza, com a vida natural, com as pessoas. E avaliar. Porque o mundo virtual, ele está muito sendo utilizado por entidades, e segundo a obra, acredito que é agora esqueci, não me lembro o nome, Robson Pinheiro, ele apresenta numa das obras e tem outros autores também que apresentam, falando que entidades obsessoras de muita escuridão, de muita maldade, têm utilizado desses meios tecnológicos para influenciar massas. Desejo, sentimento de ódio, vingança, suicídio, e ali vai os prazeres, né, materiais e sentimentos, né, ligados. E assim, a juventude, a infância, o adulto, todos eles. A pessoa pode estar feliz, ela está sozinha, ela está contemplando ali, seja o jardim, o cachorrinho, o animal. Ele pega o celular e ele fica triste. Ele entra lá e ele vê a felicidade aparente dos outros e se torna infeliz com aquilo. Ou então ele vê um noticiário que o irrita muito na TV. Não isolamos, nós mergulhamos, a energia vem até nós. A imagem traz energia. E a mensagem também é carregada de energia. Então, se você tem um noticiário que traz a informação de um suicídio, com tais características, é possível que a partir daquele momento outras pessoas enxergam aquilo como uma saída e começam a repetir aquela cena em diferentes locais.
Então, nós vemos o quanto a influência da mídia, né, ela também está, por trás dela, está também o espiritual. Ainda mais porque todos nós somos espíritos, e nós atuamos também aí. Na obra lá do Divaldo, que estava falando sobre essas entidades, eles utilizam meios, tecnologias, conhecimentos, tudo isso para manipular. Mas, se eles perseguem o encarnado, fazem isso, com qual objetivo? Esse encarnado, ele não está na sua primeira existência. Ele já teve tantas outras encarnações. E muitas vezes aquele obsessor que está o perseguindo foi sua vítima. Né? Em outras, ou seu inimigo, né? Teve algo. Quando nós exageramos no consumo telefônico, esquecemos e falamos no telefone com o nosso amigo e passamos, e quando vem a conta, vem 3 vezes mais. Quem paga o pós-pago aí, vai chegar aquela conta, aquela fatura altíssima, aí você, por que eu fiz isso? Vai ter que pagar. Quer usar, vai ter que pagar, a conta vai ter que pagar. E se você não pagar essa conta, tá certo, você não vai pagar. Seu nome fica sujo, de alguma forma você vai pagar. Você fica limitado e aquela situação. O negativo, o nome sujo, ou seja, não pagou em dinheiro, mas pagou de outra forma, mas pagou. E assim acontece com esses cobradores espirituais, que são os nossos obsessores, né, que nos obsediam. Então, se teve uma encrenca num certo local, quem é o culpado sou eu, porque eu cacei. Né? Nós cavamos. Né? Então, nós que jogamos a pedra para cima, ela vai voltar. Né? Então, quem está longe, mas eu estou embaixo. Eu que fui o que atirou. Então, a todo momento, nós somos aqueles que escrevemos nossa própria história. Né? Então, no campo da educação, nós temos a criança, temos a família, temos os profissionais que atuam. Da educação, assim, do porteiro ao diretor, todos eles trabalham com a criança. A família também está ligada, porque o porteiro tem contato com a família, o professor tem contato, o coordenador tem contato com a família. Nós trabalhamos com o ser humano. A criança, ela é um espírito que teve muita experiência. Ele não chega numa escola, do mesmo jeito que em casa, nos seus lares, nos nossos lares, as crianças, não é apenas aquele anjinho, ele é um espírito. E ele trouxe para essa atual existência essas continhas, esses débitos, que vai pagar igual a conta de telefone. Então, enquanto criança, não chega, mas está por ali. E muitas vezes esses obsessores estão ali, acompanhando. Ele não consegue pegar a criança e atingir, mas ele consegue envolver aquelas pessoas que estão em desequilíbrio em volta da criança. Se é numa sala de aula, por que não influenciar a professora? Por que não influenciar o outro? Quer atingir o pai, a mãe? Por que não influenciar a criança? Porque às vezes a mãe não vai nem perceber o espírito, então ele vai em volta. Nós, o tempo todo, isso quando a criança, o adolescente, o campo da influência, assim, o hormônio explode, a mediunidade também começa a se aflorar ali. Então vem o campo das obsessões e toda a família é envolvida. Por isso, o culto no lar, evangelho no lar, conhecimento, reflexão, meditação é importante. Que meditação, não seria uma técnica de meditação, não precisa. Senta diante de uma árvore e contempla a natureza. Pense apenas na sua respiração, isso já é um momento de relaxamento grandioso e traz renovação de vida. Receba o sol da manhã pensando apenas em Deus, não precisa nem de fazer uma oração, mas pense nele e fala obrigado por este dia, já está fazendo uma das mais belas meditações, que é da gratidão. Então, são passos simples, e a gente, às vezes, fazendo isso com os jovens, com as crianças, já alcançamos, né, parte dessa limpeza espiritual, desse preparo, né, também de conhecer a si mesmo. E a casa espírita, ela trata também a obsessão. O tratamento da obsessão, ela não é só aquele trabalho que se faz com os médios, seja corrente ou fluido, terapia, mas a palestra.
Começa na palestra, começa no evangelho no lar, no pasto. No momento que nós aprendemos sobre o evangelho de Jesus, nos libertamos. E libertamos em tudo, em tudo. Tudo depende do pasto daquele que dá. Não vai ser o evangelho que vai operar o milagre, não vai ser o mentor espiritual que vai aparecer lá no lar da pessoa e retirar todos os espíritos, mas vai ser a própria pessoa que vai quebrar lá aquelas algemas, né, de longas reencarnações. A gente vai quebrando cada uma delas, né? E essas algemas que nos ligam é por conta das más tendências, do ódio. Se viemos aqui para resolver isso, precisamos de parar de fazer novas contas, né, Amanda? A gente faz muito isso. Estamos aqui para reconciliar com o nosso inimigo. O Evangelho fala, reconciliar com o vosso inimigo enquanto está a caminho dele, a caminho com ele. Tá. Tem os desencarnados, que são inimigos, porque fizemos mal a eles, e eles agora estão como obsessores, ou somos inimigos de longas e longas, e estão a caminho conosco hoje. Ou aquele que está encarnado, às vezes até dentro da família a gente não suporta, ou seja, no trabalho, a gente sempre encontra aquela pessoa. Então, é o momento de trabalhar com ele. Mas, às vezes, o ser humano faz o contrário. Começa a perseguir, falar mal, ver os defeitos, né? Enumerar um monte de razões para odiar o outro. E esse não é o reconciliar. Com isso, não cumprimos o que deveríamos de cumprir, que é pagar aquela conta, mas continuamos contraindo novos débitos, né? Porque cada sentimento lançado, ele tem um retorno, Tudo que se faz tem um retorno. Manda, quer participar, falando alguma coisa, alguma observação, está à vontade. Não, na verdade, é uma questão que você falou aí, vale a pena a gente ressaltar, né? Às vezes, por atitudes nossas, acontecem algumas coisas nas nossas vidas e nós colocamos a culpa nos espíritos, né? Ah, isso é algum espírito que tá perto de mim, que não quer o meu bem, que não quer que eu evolua, ou que não quer que alguma coisa boa aconteça, ou que tá torcendo pelo meu mal. E a gente tem, né, muitos relatórios sobre isso, né? De que muitas vezes nós obsediamos os espíritos, né? Nós chamamos, nós invocamos, nós estamos ali a todo momento prendendo o nosso pensamento a eles, né? Nossa, será que eu estou sendo influenciado? Nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa? E tudo que é o que a gente sempre fala, e Miromar, eu acho que vale a pena destacar, tudo vem do nosso pensamento, né? Porque é o nosso pensamento que reflete as nossas atitudes. É no nosso pensamento que tudo se origina, é no nosso pensamento que nós puxamos tanto coisas boas para nós quanto as coisas negativas, né? Porque ele está totalmente vinculado ao sentimento. Você sente, Uhum. se é aquela pessoa que eu não amo, que eu estou magoado, guardo uma mágoa, um ressentimento. Passo o dia todo pensando nela. Olha o pensamento. Então, o pensamento, como você diz, ele é o caminho. Você conhece pelo pensamento, que você quer o endereço da causa. Vai no pensamento. E o pensamento vai te mostrar onde é que está. Se Uhum. passa o tempo todo pensando, então precisa reconciliar, trabalhar aquela parte. E ela vai te levar lá no sentimento, onde está a raiz, né? Então a gente não tenta falar assim, nossa, eu estou com tanto ódio, tanta mágoa dessa pessoa porque ela me fez esse mal. Passamos o dia todo, esteja trabalhando e o pensamento, eu deveria de fazer isso, falar aquilo dessa pessoa, mas ela vai ver. Então, esse diálogo interno com o pensamento, um dia inteiro desperdiçado de energia voltado àquela pessoa, e nenhuma resolução, mas está ligado a um sentimento que não foi trabalhado. Então, essa é uma amarra. Nós fazemos isso com o outro, nós nos conectamos. E quando a gente chega, o que a gente faz? Usa uma máscara de uma falsa aparência, de virtude, sorrimos e não falamos a verdade. Uhum. É muito mais fácil e prático ser sincero, né? E ao mesmo tempo mais difícil, porque aí a gente admite a imperfeição, mas o ideal seria chegar e falar assim, olha, não gostei disso, não gostei
dessa atitude sua. Fiquei chateado mesmo, Uhum. e ser sincero. Mas nós fazemos como? Nós fazemos igual o lobo mau, né? Nós, ou como o lobo que se disfarça de ovelha, ou como aquele lá, né, que disfarça de vovó, né? Faz de conta. E esses olhos tão grandes, está percebendo, olha na nossa cara e percebe os olhos, as unhas, igual o lobo mau, percebe esse, mas só na última hora que a gente vai fazer, que é para te destruir. Só em um momento, porque a gente não quer admitir. E admitir que é imperfeito é o primeiro passo. Né? Assim, no diálogo com as sombras, você vê lá que aquele espírito... e também no filme do Divaldo, é muito bonito isso. Quem foi a pessoa que teve a maior autoridade sobre o obsessor lá? Não foi o doutrinador. Foi uma senhorinha que não tinha nem leitura e nunca tinha lido o Evangelho, mas praticava com tanta humildade, ela teve mais autoridade. A humildade, então, é a primeira coisa. E para quem que é orgulhoso, para quem é imperfeito, a humildade é reconhecer, aceitar que é falho. Então, isso é maravilhoso. O Espiritismo trabalha tanto isso, bate tanto nessa tecla, né, Amanda? E na hora que a gente precisa de praticar, como que é tão difícil? Mas é isso que é o bom. Se fosse tão fácil, não precisava de tanta reencarnação. Né? O tanto de oportunidade que temos, a cada dia, a cada oportunidade. Temos que enxergar o lado bom. Tantas e tantas oportunidades. Né? E assim aqueles que conhecem a obra de Kardec, ela traz perguntas e respostas no Livro dos Espíritos, né? E tanto na internet, você até no Google ali, você coloca ali, pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, aparece. Né? Tem alguma dúvida? Busque informação, busque esse conhecimento. E quanto outras, o Evangelho é a presença de Jesus no nosso lar. Faça o Evangelho, leia assim, o Novo Testamento, e aí nós temos obras maravilhosas que nos esclarecem, obras do Chico, né, psicografado do Chico Xavier, que vem trazer esse esclarecimento. Nós nos marcamos tanto obsessão, obsessor, espírito das trevas, e não enxergamos, não percebemos que existe uma falange de espíritos iluminados que nos acompanha 24 horas. Jesus colocou lá no prefácio do Evangelho, ele colocou no início, humanidade, você não está sozinho. Ele colocou lá, semelhante às estrelas que caem do céu, um imenso exército se espalha por toda a superfície da Terra, ou seja, estamos todos aqui. Por qual motivo? Para nos ajudar. E nós focamos em quem? No mal, no demônio, no obsessor, no espírito das trevas, porque ainda há trevas em nós, ainda há imperfeição em nós, então nós enxergamos mais aquilo que está em nós. Por que há tanto, assim, por que o diabo persegue tanto? Por que nós enxergamos tanto o diabo e não enxergamos tanto Jesus, tanta espiritualidade maior? Porque, da mesma forma, a gente olha no outro e enxerga os defeitos do outro e não as qualidades do outro. A gente olha para a criança e vê os defeitos da criança, com uma intenção de corrigi-los e melhorar. Mas quando a gente olha para o adulto, a gente caça os defeitos dele. Se enxerga os defeitos no próximo, então pegue eles como exemplo para corrigir em si próprio. Aí nesse momento que se corrige em si próprio os defeitos que viu no outro, aí a gente já alcança um degrau a mais. Acho que estamos no horário, né, Amanda? Sim, estamos. E gostaria muito, viu, Emiromar, de agradecer a sua presença, de estender o convite para outras vezes você vir aqui trabalhar esse assunto, que é um assunto, né, que tem muita dúvida, que gera muitas perguntas, e nos colocarmos à disposição de todos que estiveram aqui conosco, que se tiver alguma dúvida, né, se tiver alguma pergunta, nós estamos à disposição. E caminhando para o encerramento, vamos pedir para o Emiromar fazer a prece de encerramento para nós hoje. Aproveitar que ele está aqui conosco. Na sexta-feira, temos um trabalho, eu trabalho com um grupo, que é a vibração magnética à distância. E este trabalho, ele é feito
ele é, ele é realizado no dia a dia, nos momentos de prece de cada um, e ele se fecha em toda sexta, no momento que a gente faz uma vibração, não só para os que fazem tratamento na casa, mas todas aquelas pessoas que pedem vibração, todas as pessoas do grande grupo, para todo o planeta, né? E a gente tem recebido tantas orientações espirituais, recebido um grande benefício, e a gente tem muito que agradecer. Ainda mais esse momento de pandemia, é um momento de refletirmos. Tivemos a oportunidade de ficarmos isolados. É como se fosse isolar e refletir. Estar dentro, pensar mais no outro e pensar em si. É um momento de grande oportunidade para todos, toda a humanidade, para nós espírita. É o momento do trabalhador da última hora, refletir esse último momento, porque haverá uma etapa diferente pela frente. Então, nesse momento, vamos pensar na humanidade por igual. É uma escola com diferentes degraus, planeta Terra. Temos espíritos, trabalhadores, doadores de grande evolução, e temos espíritos inferiorizados ainda na matéria, tentando acender-se sua luz ou brilhar mais, todos irmãos. Não existe um demônio que persegue a humanidade, um espírito obsessor. Existe um irmão revoltado, com ódio, com mágoa, que tenta vingar-se. Então, é necessário seguirmos os exemplos de Jesus. E que esse Jesus Cristo, com a sua infinita bondade, com suas mãos infinitamente abençoadas e poderosas, possa tocar no coração de cada um de nós. Que ele possa envolver toda a humanidade. Pedimos, Senhor Jesus, que venha tocar, envolver também todas as pessoas envolvidas no movimento espírita, no movimento cristão, que possa tocar no coração das governanças terrestres. Jesus, na sua infinita bondade, pelos seus emissários de luz, trabalhadores da luz que representam esse grande trabalho na Terra, possa ser fortalecido pela luz do Criador cada vez mais e operar essas grandes transformações. Que possa essa luz ter alcance também ao vírus, porque ele é um ser vivo e evolui também. Da mesma forma que ele faz as suas mutações, ele possa fazer essa mutação para não letal. Que Jesus possa estar nos conduzindo dessa mesma forma que ele sempre conduziu, no caminho do bem, nos tocando no coração, na mente, despertando essa caridade benevolente, com indulgência, com amor. Amado Mestre, abençoe aos enfermos, as pessoas que trabalham na linha de frente, na saúde, na educação, as pessoas que trabalham no campo da alimentação, que todos sejam protegidos por Ti, que possa ter envolvido com muita luz a questão do orgulho, da vaidade, que Jesus possa envolver, abençoar, porque aqueles que se encontram enfermos, em dor, em dificuldade, estas são as alavancas que vai ajudar eles a perceber, a aprender, porque a dor, ela é um benefício para o espírito rebelde, mas que possa todos estar aprendendo, se libertando, e que possa toda a luz derramar sobre esse grupo, todos os lares representados nesse grupo, e que possa, Jesus, a todos que vieram assistir esse vídeo, não importa o momento ou quando, que seja derramado um bálsamo salutar de muita luz que vai envolver todas as células, todo o organismo, todo o corpo físico, perispiritual, trazendo paz, serenidade, cura, fortalecimento, saúde. Obrigado, Mestre. Iniciamos em Teu nome. E em Teu nome pedimos a permissão para dar por encerrado. Que Jesus abençoe a todos. Dona Amanda, muito obrigado. Tá? Aí da próxima vez eu dirijo e você faz a palestra. Claro.
Na hora, vamos marcar sim, Vamos, eu vou marcar vamos, e te vamos, aviso. Convidamos a tá. todos para estar conosco na sexta-feira, que a Pablinha fará a palestra para nós. Agradecemos, né, a presença de todos e como o Eminomar falou, temos esse trabalho do centro que continua às sextas-feiras. Quem tiver interesse, né, Eminomar, de estar pedindo vibrações, nós recebemos, é só entrar em contato conosco. Muito obrigada a todos e até sexta-feira. Até mais, obrigada.